Boa noite. Enquanto as queimadas na região amazônica provocam destruição e muita polêmica, aqui em Goiás vivemos o risco do racionamento de água na região metropolitana de Goiânia devido à escassez das chuvas. Mas quais são as políticas públicas desenvolvidas no sentido de resolver estes e outros problemas ambientais aqui no estado? Que providências estão sendo tomadas nesse sentido? Quem vai falar sobre tudo isso é a secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréia Vulcanes. Ela que é procuradora federal com atuação no IBAMA, inclusive como superintendente regional no Paraná. Andréia Vulcanes exerceu ainda diversas funções na área do direito ambiental, além de ser professora universitária e ter livros publicados nesta área. Secretária, boa noite, um prazer ter a senhora com a gente aqui. Boa noite, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui hoje para a gente debater esse assunto que está tão em voga e que demanda tantas estratégias e tanto trabalho a ser feito aqui no estado de Goiás. E gera muita polêmica, né? E muita polêmica. Participam com a gente aqui a minha colega de agência Brasil Central da ABC Digital, a Isabel Dias. Isabel, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Enzo, também é um prazer para mim, boa noite aos colegas, secretária, ao público aí de casa. Wandel Seixas, atualmente no Diário da Manhã, mas com larga experiência nessa área de agronegócio, produção rural e também meio ambiente. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Eu gostaria até de dizer também que eu estou na TV Metrópole, o programa AgroNews. E aqui a gente não tem esse problema, TV Metrópole é tudo parceiro. Tanto é que ao meu lado tem aqui da TV Pai Eterno, Antônio Pereira, que já foi nosso colega aqui também, o Toninho para nós, os íntimos, Toninho? É isso aí, Enzo, boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, secretária, é um prazer conhecê-la. Wandel, colega, boa noite a Isabel, é um prazer enorme estar aqui, Wandel, ou Enzo, participando desse programa que é importante a gente levar essas informações ao nosso público que está precisando, viu? E o Toninho que está respirando ofegante porque o trânsito teve que pegar a BR, coitado, e quando a gente precisa da BR-153 nesse horário... E o pior é que teve um acidente logo aqui no viaduto, acidente sério. É o caos. Opa, lamentável. E você, telespectador, você ouvinte da Rádio Brasil Central nas frequências AM e FM, você que nos acompanha pelo Facebook da TBC, pode também participar. Como você sabe, desde a semana passada o nosso número mudou, 32017704. Continua sendo WhatsApp, não se preocupe, você não vai pagar uma tarifa maior por isso. É a mesma coisa, o número que mudou, 32017704. Secretária, hoje vocês divulgaram uma nota, né? Está inclusive postada no site de vocês, é uma nota longa, com mais detalhes explicativas. Sintetizando, vocês colocam que desde domingo a situação piorou, nós estamos no nível crítico 2, podemos ir para o 3, situação de alerta. Observam que equipes estão fiscalizando, junto inclusive com as forças de segurança, e conclamam toda a sociedade, né? Lembram a questão também do bombeamento de água que está sendo feito só à noite, o setor produtivo, agropecuária, indústria, e nós também, cada um de nós, né, cidadão, cidadã, para economizar água. Significa que nós podemos ter racionamento em breve em Goiânia e região metropolitana, secretário? Toda a gestão que nós estamos fazendo na bacia do Meia Ponte, que abastece Goiânia e a grande região de Goiânia, é para evitar que esse racionamento venha a acontecer. São várias medidas, desde março nós estamos trabalhando fortemente nisso, houve um decreto de alerta hídrico do governador ainda no mês de abril, a partir daí o comitê de bacia se reuniu várias vezes, definiu toda a regra de uso. Nesse período crítico, ele já estava previsto que ia ser um ano de crise hídrica, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. E a nossa intenção a gestão agora é uma gestão de gabinete de crise. Cada dia é um dia, cada litro que diminui na vazão do rio é uma ação que precisa ser implementada na bacia. Estamos ali gerenciando um grande conflito, o conflito do uso urbano, com o da produção rural lá no alto da bacia. O papel da secretaria é gerenciar isso, é administrar esse conflito para que a gente atravesse esse período de seca da melhor forma possível. Não podemos descartar um risco aí de racionamento na cidade, ele é real, o rio diminui a vazão a cada dia, isso é normal, nós estamos há mais de 100 dias sem chuva. Se acontecer em Goiânia, acontece no conurbano todo de Goiânia. Isso.
é um sistema bem complexo aqui de abastecimento de Goiânia. Uma parte grande vem Goiânia, do João né? Leite, né? Quase metade de Goiânia é abastecida pelo João Leite e ali não tem risco, porque tem o reservatório, então tem todo um investimento que ocorreu, metade de Goiânia está segura. Mas a outra metade tem um risco, sim, a gente não pode descartar ainda nesse momento. A barragem do João Leite, toda a canalização que leva água para Goiânia, está pronta? A barragem do João Leite está Não, a barragem pronta. está pronta, mas eu digo a canalização que sai do João Leite e para abastecer Goiânia e a Grande Goiânia. Não está pronta, o investimento ocorreu para a barragem, mas a parte de distribuição de água não. Então, esse é um dos problemas. A barragem foi feita para garantir segurança hídrica para Goiânia e a grande região como um todo, mas os investimentos não ocorreram, foi assim que a gente recebeu o Estado, e a partir daí a crise ela se instala. Foi inaugurada várias vezes, né? Aquela barragem, muito foguete, muita coisa, e a bomba agora estourou. Uma bomba mesmo, né? É uma bomba porque nós temos que analisar, eu acho que o problema já vem lá de trás, aí junta com o problema educacional também, e a coisa piora. E nós temos um agravante muito sério, que é a margem do meia ponte. Que se alguém sobrevoar aí a margem do meia ponte, você vai ver que 80% dela não existe, né? E a cada ano que passa, esse rio ele vem afinando, ele vem assoreando. E automaticamente, se não for agora 2019, com certeza absoluta vai ser 2020. E vai faltar água. Vai faltar água. Pode ter certeza absoluta. Nós temos aqui em Goiânia, em 2015, só a Grande Goiânia depositava no Meia Ponte 182 mil metros cúbicos de esgoto. 2015, nós estamos em 2019. Aumentou a população, aumentou a quantidade. E, infelizmente, nós não temos, até hoje, ninguém se preocupou em tratar esse esgoto para deixar o Meia Ponte em situação legal. Existe esse planejamento de tratamento? Eu ia perguntar isso também. Vai lá, Wander, fica à vontade. Não, eu ia fazer essa mesma pergunta. Um planejamento para corrigir essa situação? Então vamos lá, a situação é bastante complexa. Então, crítica, né? Se inicia, né, por um problema na bacia, o senhor tem toda a razão, eu sobrevoei a bacia do Meia Ponte, é crítica a situação. Eu diria que a água do rio é quase um milagre. Né? Não é só a margem do rio que está degradada, é verdade. mas a bacia como um todo. A gente fez uns mapeamentos da vegetação nativa na bacia de 2001 para cá, e nós não estamos falando de tão antigamente assim. 2001 para cá, a degradação, o desmatamento na bacia foi muito grande. Nós estamos, qual que é o entendimento? A vegetação nativa, o cerrado, que é uma vegetação muito antiga, né? A hora que a chuva cai, ela infiltra pelas raízes, são raízes profundas, faz a recarga dos aquíferos para garantir ali uma grande bolsa de água, para que nos períodos de seca essa água possa, por baixo da terra, correr até o rio. Então, como essa infiltração não está acontecendo? E por que não? Porque não tem vegetação nativa, porque não tem, as margens dos rios não estão preservadas e porque as áreas de recarga estão ocupadas, muitas vezes com pastagens degradadas, o solo está compactado, então a chuva cai, escorre para o rio e vai embora. E a quantidade de loteamentos também em Goiânia é indiscriminada, A ocupação né? na bacia é indiscriminada, então nós temos uma situação na bacia muito crítica. Nessa perspectiva, qual é o entendimento? As grandes cidades, não é só no Brasil, mas no mundo, sempre tem reservatórios para garantir segurança hídrica para o abastecimento. Metade de Goiânia é captação direta do rio. Então, toda a metade de água que chega em Goiânia depende diretamente de quanto de água tem no rio. Então, se não tem água no rio, não tem água na cidade. Essa é a dinâmica aqui de Goiânia. A conta é muito simples, né? A conta é muito simples. Secretário, o que está sendo feito para solucionar esse problema aí nas margens, dos loteamentos, da pecuária, né, que sem querer acaba degradando também, né, ali o que está sendo feito pela Secretaria? Bem, então foi assim que a gente recebeu o Estado, né? O que a gente vê? Crise hídrica ano depois de ano, chega em 2019, não é diferente. A proposta que a gente está trabalhando é com um grande projeto de revitalização da bacia, ele está bastante desenvolvido, a gente já submeteu um primeiro pedido ao Ministério do Meio Ambiente para um recurso internacional em torno de 6 milhões de dólares para um primeiro investimento na bacia para fazer essa recuperação. Agora nós precisamos gerenciar essa crise nesse momento, em seguida sentar com os atores. Lembrando, né, um hectare de recuperação efetivo custa em torno, vamos lá, números baixos, R$30 mil por hectare. A bacia do Meia Ponte ela tem 162 mil hectares. Só de área de preservação
permanente declarada são 3 mil hectares, ou seja, o proprietário já foi lá no cadastro ambiental rural, que está lá sob a nossa gestão, e disse, eu não tenho essa área de preservação permanente, à margem do rio. Só isso, faz a conta, R$3 mil vezes 30 mil reais por hectare, quanto é de investimento que precisa ser feito para recuperar. Então, a diretriz é, vamos recuperar, porque a bacia já está nessa condição, mas nós precisamos pensar que preservação, quando se fala de preservação de meio ambiente, não é uma coisa de xiita, de quem quer proteger fauna, eco-chato, é a realidade. Falta água na cidade, falta água para o produtor rural irrigar, falta dinheiro. Daqui a pouco começa a faltar dinheiro para a economia do estado, porque não tem água. Até alimento, né? Falta alimento. É um ciclo que ele se completa a partir da degradação do meio ambiente. E eu queria fazer uma pergunta, né, ainda nesse sentido. Tem algum projeto visando as nascentes de água que estão ali nessa bacia? Por exemplo, na minha família, ela tem chácara na região, tem duas, é herdada, assim, já tem mais de 50 anos e tudo. E tem várias nascentes nas nossas terras, mas a gente não sabe como cuidar, né? Eu vejo isso também com outros produtores rurais da região, as pessoas não sabem como cuidar, porque realmente é algo que a gente não aprende. E, por outro lado, pelo menos na minha família, tem essa vontade de cuidar, de preservar isso. Tem algum projeto do governo estadual visando as nascentes? Isso. Então, nascentes é onde aflora a água. A área de preservação permanente é a beirada ali do rio, né? A legislação estabelece uma área que tem que ter vegetação nativa. Então, o que é um projeto de revitalização de bacia envolve? O envolvimento, primeiro, do proprietário rural. Só se faz revitalização de bacia com a anuência, com a concordância do produtor rural. É o produtor que precisa aceitar que isso aconteça. Então, um movimento desse, a gente vê muito isso. O produtor quer fazer, ele não sabe nem por onde começar. Por exemplo, se a gente hoje tivesse um projeto com dinheiro pronto dentro do caixa, você não tem muda de vegetação nativa produzida no estado para fazer um plantio de larga escala hoje. Então, isso tudo tem que ser preparado. Como é que eu faço a preservação de uma nascente? Quando é que eu tenho que cercar essa nascente? Quando eu tenho gado que pode pisotear. Quando eu não tenho gado, não preciso cercar, eu só preciso deixar a margem recuperar. Tem que plantar muda no cerrado, diferente lá da minha região, no sul do país, no Paraná, que a vegetação ela nasce porque tem chuva o ano inteiro, aqui é diferente. Né? Então, vamos deixar a pergunta para o próximo bloco aqui? Pode ser. Olha, o assunto é tão importante que o primeiro bloco já foi, eu prometo que a gente abre com você. O Roda de Entrevista hoje conversa com a secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, falando, é lógico, sobre falta d'água, falando sobre vida, meio ambiente é vida, né? Voltamos em instantes.